Por isso muitos nem leem a Bíblia. E quando nós tratamos, principalmente do livro do Apocalipse, nós nos deparamos com informações repletas de símbolos, repletas de mistérios. E se nós não estivermos dispostos a estudar, a calcular e a interpretar, nós não vamos chegar a lugar nenhum. A própria profecia diz: aqui está a sabedoria, ou seja, o livro, o texto, traz a revelação do anticristo, mas ele deixa bem claro que é preciso interpretar, não é apenas ler. Quem tem entendimento, calcule, é preciso fazer cálculos. Para estudar a profecia, é preciso fazer cálculos, é preciso calcular, é preciso estudar. Amém? Eu não vou falar do anticristo hoje. Eu quero usar esse texto, ou seja, usei esse texto apenas para que todos tenham consciência de que a profecia bíblica precisa se parar, calcular, para poder chegar a uma conclusão. Esse texto foi escrito em aproximadamente 100, de 90 a 100 depois de Cristo. Ou seja, há um pouco mais de 1900 anos atrás foi escrito esse texto. Eu, quando comecei a estudar a profecia bíblica, eu ainda era muito jovem e me interessei bastante pelas profecias do livro do Apocalipse, principalmente, pelas coisas que nós entendemos que estão por acontecer. E li bastante a esse respeito. Fiz alguns cursos sobre o livro do Apocalipse. E ainda muito jovem, eu percebi que havia uma dificuldade muito grande de se entender a profecia bíblica. Qualquer um de nós hoje, se quisermos estudar a profecia, temos que nos dispor a estar preparado. Por quê? Porque todas as vezes que você lê um livro sobre a profecia e sobre o livro do Apocalipse, quando comparado a outro livro que você já leu, você percebe que existem diferenças. Se qualquer um de nós aqui tomarmos a decisão de estudarmos o livro do Apocalipse e pegarmos 10 livros para ler, repitam comigo: 10. 10. Mais uma vez, 10? 10. Ok, só para acordar. E pegarmos 10 livros para lermos, você vai entender, vai perceber que nos 10 livros que
ler sobre o livro do Apocalipse, vai encontrar diferenças. Você vai encontrar um autor falando de um texto bíblico e dizendo que se refere a alguma profecia ou a algum acontecimento futuro. Você vai ver em outro livro, referindo-se ao mesmo texto, outro autor falando outra coisa naquele texto. Alguém aqui já leu mais um livro sobre o Apocalipse e já percebeu isso? Principalmente quando nós estudamos mais a fundo e eu comecei a estudar a profecia, percebi isso, eu comecei a ver, irmãos, que tinha uma coisa errada. Por que tanta divergência? Se a Bíblia é uma, se ela é a palavra de Deus, e se todos aqueles que dizem estudar a profecia dizem fazer isto, inspirados pelo Espírito de Deus, o Espírito Santo não se confunde. E aí, quando nós nos deparamos com esses conflitos, nós nos perguntamos: quem está certo? Vou acreditar no quê? Então, qualquer estudo que se faça sobre a profecia bíblica, devemos ser minuciosos, observar os detalhes da profecia para não causar confusão. Quando se fala do livro do Apocalipse, é comum as pessoas terem dificuldades em compreenderem. Então, eu quero ser sucinto e o mais claro possível para que vocês acompanhem os nossos estudos. E o dia de hoje, na aula de hoje, eu quero falar sobre como interpretar a profecia. Nós temos aqui Escatologia, aula 1. Hoje é a primeira aula. A aula de hoje é Entendendo a Escatologia. Ok? Então, na aula de hoje você vai entender como fazer para identificar um erro na interpretação da Bíblia e da profecia. Entender por que motivo e por que razão existem tantos comentários diferentes a respeito da profecia. Se algum dia você for estudar mais a fundo o livro do Apocalipse e começar a ler material, livros a respeito do livro do Apocalipse, você já sabe que existem essas diferenças, e a partir da aula de hoje você vai entender por que existem essas diferenças, ok? Vamos dar mais um passo à frente. Profecia bíblica, ok? Então vamos iniciar o nosso estudo para que vocês possam entender. Vamos iniciar pelo tema: dificuldades de compreensão. O que é dificuldade de compreensão? Se eu tenho um texto bíblico que estudado por várias pessoas, chega-se a várias conclusões, alguma coisa está errada. Concordam comigo? Por exemplo, se o pastor Tiago faz o seu estudo sobre o livro do Apocalipse, o pastor Juscelino faz o seu estudo sobre o livro do Apocalipse, e no final dá errado, não batem, não concordam um com o outro, alguma coisa está errada. Se você pega 10 livros sobre a interpretação do livro do Apocalipse e você percebe que existem diferenças, é porque alguma coisa está errada. Vocês estão entendendo? Agora, por qual motivo essas diferenças existem na interpretação do livro do Apocalipse e das profecias? Primeiro, quando nós estudamos as profecias e o livro do Apocalipse, devemos ter em mente que os relatos proféticos não estão na Bíblia ordenados de forma cronológica. O que é uma ordem cronológica? Uma ordem cronológica, irmãos, é um fato, é uma organização em que um fato é colocado após o outro, considerando a data do acontecimento. Isso significa que, na profecia bíblica, quando lemos o livro do Apocalipse, nem sempre aquilo que está escrito no capítulo 13 tem que acontecer necessariamente após o que está no capítulo 12.
capítulo 14 tenha que acontecer necessariamente após o que está no capítulo 13. A profecia, ela não foi organizada por ordem cronológica e nem por ordem temática. Para compreender a profecia, eu preciso ler todo o livro do Apocalipse, achar nele os fatos escatológicos e fazer a minha interpretação. Caso contrário, o que vai acontecer? Vai acontecer confusão. Aí por que existem dificuldades de compreensão? Quando eu estudo o livro do Apocalipse, eu pego um acontecimento que está escrito ali e entendo na minha interpretação que ele vai acontecer após o outro que foi registrado anteriormente. Já o outro teólogo está lendo o mesmo livro, estudando a mesma profecia, e ele não observa da forma que eu observei. Ele entende que aquele acontecimento vai acontecer antes, eu acho que vai acontecer depois, e aí cada um faz um comentário, o resultado é divergência. Vocês estão entendendo, irmãos? Então, quando você lê o livro do Apocalipse, deve sempre ter em mente que os fatos proféticos não acontecerão na ordem que está escrita na Bíblia, porque lá não foi escrito de forma cronológica. Todo mundo entendeu? Vamos para o próximo. Em segundo lugar, existe muita dificuldade em se compreender a profecia bíblica, porque a linguagem da profecia, ela é simbólica. Repitam comigo, simbólica. O que ocorre comumente? Como a profecia, ela se expressa através de uma linguagem simbólica, corre o risco de, quando eu leio o texto, eu achar que o texto está falando de forma literal, e o texto é simbólico. Outro pega o texto e traduz como simbólico. Então, cada um chega a uma conclusão diferente. E essas conclusões se dão porque nós não fazemos as devidas observações em relação ao sentido do texto. Por exemplo, quando nós estudamos o livro do Apocalipse, nós encontramos dragões, animais com 7 cabeças. Quem aqui já viu na rua um animal com 7 cabeças? Mas o Apocalipse tem, né? Por exemplo, você encontra no livro do Apocalipse um homem comendo um livro. Alguém aqui já comeu um livro, irmãos? Você encontra no livro do Apocalipse vários fenômenos mitológicos, porque o livro do Apocalipse e a profecia bíblica, ele se expressa através de uma linguagem absolutamente simbólica. E o que é uma linguagem simbólica? Uma linguagem simbólica é uma linguagem na qual a profecia toma um objeto por outro, em uma linguagem chamada de metáfora. Por exemplo, na profecia bíblica existem metáforas, comparação, símbolos, existem várias figuras de linguagem. Dentre elas, por exemplo, existe o hipérbole. O que é o hipérbole? É um aumento ou diminuição exagerada na interpretação da profecia bíblica. Se eu não observar o que é simbólico como simbólico, o que é literal como literal, vai dar errado. Então, um autor observa uma coisa como literal, outro observa como simbólico, e assim dá confusão. Outros pegam parte do texto como literal e parte do texto como simbólico, e assim cada um tem uma opinião diferente. Por quê? Porque não observou, em primeiro lugar, que a ordem não é cronológica, em segundo lugar, que a linguagem é simbólica, e em terceiro lugar, não observou também que quando Deus trata o futuro, ele trata com 3 povos. Repitam comigo, 3 povos. 3 povos. Alguém sabe aqui quem são esses 3 povos? Não sabe? A Bíblia trata com 3 povos. Por que quando eu leio livros a respeito do Apocalipse existe confusão? Um não concorda com o outro. Porque eles
Aí uma tremenda confusão, porque nós ficamos pensando quando e como vão acontecer as ressurreições. Aí existem aqueles que dizem, olha, haverá ressurreição lá no juízo final. Outros dizem, não, haverá ressurreição no arrebatamento da igreja. Outros dizem, não, haverá ressurreição quando Jesus vier para estabelecer o milênio. Aí vira uma confusão. Deus trata com três povos. Então, quando eu falo de ressurreição, a ressurreição da igreja acontecerá em uma fase, em um tempo, em um momento. A ressurreição dos judeus acontecerá em outra fase, em outro momento. E a ressurreição dos ímpios será outra ressurreição. Mas quando estudamos o Apocalipse, nós corremos o risco de confundir. E aí existem as diferenças. Por exemplo, volta de Jesus. Quando você estuda o Apocalipse, você percebe que há divergência a respeito da volta de Jesus. Por exemplo, deixa eu fazer uma pergunta comum aqui. Quando Jesus voltar, vou dar só duas opções dentre várias que existem. Todo olho verá ou não? Peraí, Jesus virá só uma vez. Quando a igreja for arrebatada, todo olho verá? Por isso, irmãos, que essa primeira aula, a gente dá essas explicações, é complexo, tá? Tem muita gente aqui que vai ter dificuldade de entender algumas coisas que eu vou estar falando aqui, isso é comum, não fica preocupado. A partir de amanhã, eu vou entrar na profecia, eu vou explicar como vai ser o arrebatamento, como que vai acontecer as coisas. Hoje é só para que vocês tenham uma visão da razão pela qual existe confusão. Porque de repente eu falo alguma coisa aqui no estudo, e amanhã você está lendo o livro e o cara diz diferente. Aí você vai dizer, puxa, e agora? Quem está certo? Quem está certo? Considerando esses temas que nós estamos colocando aqui na tela para vocês, quem fizer as devidas observações vai estar certo. Amém? Amém. Jesus vai ser visto por todos quando ele vier? Ou ninguém vai ver? Quando fala arrebatamento e volta de Jesus, é a mesma coisa? É a mesma coisa. O arrebatamento se dará na volta de Jesus. Só que quando a Bíblia diz que todo olho verá, não é o arrebatamento. Quando a Bíblia diz que todo olho verá, é quando ele vier para os judeus. Porque Jesus virá uma vez em duas fases. Primeiro ele virá para a igreja, depois ele virá para os e depois ele virá para os gentios. Então, volta de Jesus dá confusão. Concorda comigo que dá confusão? Porque eu leio o texto, se eu não pesquisar e não perceber que existem três povos que Deus trata na profecia, e que quando ele vier, ele vai considerar os três povos, então ele virá primeiro para a igreja, depois virá para os judeus, e depois virá para os gentios no julgamento final. A confusão tremenda, né? Muita gente não consegue entender. Por isso que eu estou dando essas explicações. A partir de amanhã nós vamos entender como que vai acontecer, por que ele vai vir para os judeus, por que ele vai vir para a igreja. Os detalhes serão diferentes. A aula de hoje é introdutória. Todo mundo entendeu? O bom mesmo vai começar a partir de amanhã. Hoje é só para você ter noção da profecia. Deus trata com três povos. Amém? Amém. Ressurreição da confusão, a volta de Jesus da confusão, julgamento da confusão, porque existem três julgamentos também: julgamento dos judeus, julgamento dos gentios, julgamento dos ímpios. Então, quando nós misturamos, às vezes a Bíblia está falando do julgamento dos gentios, e eu estou achando que é para a igreja. Tem crente, irmãos, que tem medo do juízo final. Quem é que tem medo do juízo final? Do julgamento. Então, temos que tomar cuidado para não confundir. Todo mundo entendeu? Primeiro, Deus não coloca na ordem cronológica. Segundo, a linguagem simbólica. Terceiro, Deus trata com três povos. Então, o que Deus fala para os gentios não é para nós. Você tem medo do juízo final? O juízo final não é para a igreja, irmãos. Sabe o que a igreja vai fazer no juízo final? Vocês sabem? Julgar. Quem vai ser julgado no juízo
profecia, tá? A partir de amanhã é que a gente vai entrar em detalhes e como as coisas vão acontecer. Os irmãos estão acompanhando o raciocínio? Amém. Vamos para o próximo tópico. Vamos lá? Por que há diferenças na interpretação da profecia? É que a profecia bíblica, ela tem dois estágios. Um chamado de estágio histórico e outro de consolidação profética. O que é isso? Só para que vocês entendam. Quando a Bíblia fala de um acontecimento futuro, muitas vezes este acontecimento já aconteceu em alguma época no passado, com estágio. Vocês entenderam? Estágio. O que é um estágio? O estágio, tá? Quem aqui já fez um curso que precisou estagiar? O estágio é uma preparação para você exercer uma função. Vamos considerar desta forma. A profecia ela tem o seu estágio. Para que o homem entenda como a coisa vai acontecer, eu tenho que ter uma base histórica. Produz um comentário histórico sobre o livro, sobre a maioria das profecias do Apocalipse. Eles dizem que as profecias do Apocalipse se cumpriram já. Por exemplo, o anticristo já veio, só para você ter noção. Muita coisa, por exemplo, os juízos do Apocalipse, as taças da ira, os ais, eles mostram na história que isso aconteceu, dando datas e dando fato histórico de que já aconteceu. Aí você diz, mas como que isso pode ser? Se nós esperamos, aconteceu ou não aconteceu? Alguma parte da profecia teve o seu estágio, mas ela só se consolidará no futuro muito próximo após o arrebatamento da igreja. Amém? Amém. Então ela tem um estágio. Pode ter acontecido em parte, mas a totalidade só no futuro. Agora, para concluirmos esse tópico e encerrarmos essa parte, vamos ao último motivo pelo qual há dificuldades na compreensão. Quando eu comecei a pesquisar sobre essas dificuldades que as pessoas têm de interpretar a profecia, eu fiz uma crítica. E essa crítica que eu fiz é uma crítica que eu não aconselho ninguém a fazer, porque eu critiquei o próprio Deus. Porque se Deus queria nos revelar o futuro, por que Ele complicou tanto? Vocês perceberam que é complexo? Eu tenho 4 motivos aqui, cada um mais complexo que o outro, sim ou não? Sim. Por que é tão complexo? Se Deus queria que eu soubesse que as coisas aconteceriam no futuro, por que Ele confundiu tanto? Por que Ele, vamos usar a linguagem que eu fiz, por que Ele bagunçou tanto? Eu leio 10 livros sobre o Apocalipse, os 10 têm coisa diferente uma da outra. Porque se o cara está falando do Apocalipse, devia todo mundo dizer a mesma coisa, mas eles não dizem. Por quê? Porque um não observa a ordem cronológica, outro não observa a linguagem simbólica, outro não observa os 3 povos, outros não observam os estágios da profecia, dá confusão. Por quê? Se Deus quer que eu conheça, por que Ele fez isso? Sabe por quê? Observe esse último. Repitam todos comigo. O futuro pertence a Deus. Mais uma vez. O futuro pertence a Deus. Mais uma vez. O futuro pertence a Deus. Ninguém sabe com exatidão o que vai acontecer no futuro. Deus revelou para que nós tivéssemos uma noção. Eu tenho uma noção de que a igreja vai ser arrebatada. Agora, como isso vai acontecer? Ele diz, calcule o número dele. Quem tem entendimento, calcule. Se você ler, irmãos, capítulo 3, estudar, você vai ver que tem umas mais absurdas interpretações sobre o número da besta. Ninguém chegou a nenhuma conclusão que se possa dizer, esta é segura. O futuro pertence a Deus. Deus não quer que você fique questionando o futuro. Deus quer que você acredite que Ele é poderoso para cumprir a sua palavra, mas o futuro pertence a Deus. Amém? Deixa eu dar um exemplo aqui para encerrar essa parte, para mudar para a próxima tela. Porque, repitam comigo o último tópico para nós encerrarmos. 1, 2, 3. O futuro pertence a Deus. Amém? O futuro pertence a Deus, irmãos. Então eu vou dizer uma coisa para vocês. Cultue a Deus, louve a Deus, adore a
mente? A resposta de Deus seria amém. Vamos para mais um ponto. Entendendo o futuro. Quem aqui quer entender o futuro? Todo mundo quer entender o futuro, né? Agora, quem está gostando do estudo, irmãos? Quem está entendendo até agora, diga amém. Entendendo o futuro. Vamos lá. Vamos entender o futuro. A chave para a compreensão da Bíblia é chamada de hermenêutica. Quem aqui já ouviu falar desta palavra aqui, hermenêutica? Vocês já ouviram? O que é hermenêutica? Hermenêutica é o nome dado à arte ou à ciência, porque hermenêutica é tanto uma arte quanto uma ciência, de interpretar a Bíblia. A hermenêutica é o conjunto de técnicas para a interpretação da Bíblia. Então, como entender o futuro? Vamos começar pela hermenêutica. Para que possamos falar da hermenêutica, eu vou dar uma adiantada agora, eu tenho que ter consciência de que todo texto bíblico tem um duplo sentido. A aula de hoje, irmãos, é uma aula que vai ajudar vocês para toda a vida, tá? Falou de interpretação de Bíblia, vocês vão entender, vão se lembrar da aula de hoje. Então eu tenho aqui o duplo sentido do texto bíblico. Repitam comigo, todo texto tem dois sentidos. Como que pode ser, irmãos? Está vendo que não é fácil lidar com Bíblia? Como que todo texto tem dois sentidos? Sim. Aí vamos lá. Primeiro, sentido estrito ou estreito. Você sabe o que é sentido estrito ou estreito? É um sentido, esse nome vem do latim, tá? Estrito. E ele quer dizer sentido único. Repitam comigo, único. Sentido único. E existe um outro sentido que é chamado de sentido lato, que quer dizer largo. Ok? Deixa eu explicar para vocês. Quando você está lendo um texto bíblico, qualquer texto, por exemplo, do Gênesis ao Apocalipse, do Gênesis capítulo 1, versículo 1, ao Apocalipse capítulo 22, todos os versículos e todos os textos têm dois sentidos. O sentido estrito é aquele sentido que o autor tinha em mente quando escreveu. Sentido largo é aquele sentido que o Espírito de Deus me revela. Todo mundo entendeu? Vou dar um exemplo para vocês. Está escrito assim: os meus olhos procurarão os fiéis da terra. Quem já leu isso? O que isso quer dizer? Aí eu vou pregar, vou ler esse texto e vou dizer, irmãos, cuidado, porque os olhos de Deus procuram os fiéis da terra, e os que andam em retidão é os que Ele escolhe para servir na sua casa. Você pode dar um glória? Você acha que está certo ou está errado? Todo mundo fica com medo de falar, né? Está certo e está errado. Se eu usar o sentido estrito, está errado. Estrito, estreito. Mas se eu usar o sentido lato, está certo. Sentido estrito é aquele sentido que o autor tinha em mente quando escreveu. Isso significa que, quando esse salmo foi escrito, não era Deus falando, era Davi. Não era Deus falando com Davi, era Davi falando com Deus. Olha a diferença. Davi diz a Deus assim: Senhor, tu sabes que eu procuro os fiéis para trabalhar na minha casa. Quem anda em retidão é quem trabalha na minha casa. Se você ler o Salmo, você vai ver que ele diz que aqueles que não amam ao Senhor, ele não quer. Ele quer, trabalhando na casa dele, os fiéis. Foi Davi quem disse, não foi Deus. Amém? Amém. Isso é o sentido escrito. Foi isso que o salmista escreveu. É isso que está na Bíblia. Agora, eu pregar e dizer que Deus procura os fiéis da terra para trabalhar na sua casa, está errado? Lógico que não. Então, sentido largo. Todo mundo entendeu? Existe um texto lá em Jó, me parece que 42, verso, não lembro, mas diz assim: na presença dele até tristeza salta de alegria. Quem
na palavra. Quando eu estou meditando na palavra, eu tenho consciência de que o texto está falando, por exemplo, de Davi. São palavras de Davi falando para, por exemplo, para outro personagem, com o meu coração através do seu espírito, e eu prego, Deus fala com a igreja. Aí no final tem um irmão tem um teólogo me esperando lá na porta. Aí ele disse: pastor, você pregou bonito, só que você pregou tudo errado. Mas como que eu preguei errado? Você pregou errado porque esse texto está dizendo isso, isso e isso, e você disse isso, isso e isso. Você entendeu? Ou seja, há sempre divergência quando estudamos a Bíblia. Por quê? A maioria de nós não sabemos disso. Quem sabia disso aqui? Vocês entenderam? Eu sabia que a gente já havia estudado no curso teológico. Só para que vocês tenham noção, quando eu leio o texto, quando você for pregar, abre a Bíblia e lê o texto. Não leia somente um versículo, leia o capítulo inteiro, para que você possa entender quem foi que falou, por que ele falou, onde foi que ele falou, qual é a intenção que foi falada, para que você saiba o sentido escrito. Depois, irmãos, o que Deus te revelar nesse texto, pregue com alegria, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Não está escrito na Bíblia, mas existe um provérbio cristão que diz assim: a palavra de Deus se renova a cada... Está na Bíblia? Se você procurar, você não vai achar. Mas eu creio neste provérbio. A cada manhã, a cada noite, a cada minuto que você abrir a Bíblia para estudar a palavra de Deus, ela vai trazer para você revelações novas e específicas. Existem duas formas de se estudar a Bíblia. Vamos lá, rapidinho aqui. A forma errada... Está um pouquinho forte aqui, não está? Quem consegue ler? Aí atrás, vocês conseguem ler o que está escrito aqui? Todas as religiões utilizam a forma errada. A aula de hoje é para que vocês compreendam como estudar a profecia. Todas as religiões, sem exceções, utilizam a forma errada. Eu não estou falando todos os teólogos, todas as religiões no geral, porque usam a Bíblia para provar aquilo que querem. Estou falando de estudo, não estou falando de pregação, amém? A pregação pode se usar no sentido lato, que é a revelação de Deus, tá? É o que Deus quer falar. Deus fala no texto da sua palavra aquilo que Ele quer. Agora, quando interpretamos a Bíblia, existe a forma errada. Eu usei aqui todas as religiões, mas na verdade seria todos os autores, porque eu estou falando da profecia, tá? Ou seja, eu peguei um texto, lendo o Apocalipse, eu descobri, eu entendi, minha conclusão, por exemplo, minha conclusão é que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. A igreja vai ser arrebatada, depois começa a grande tribulação. Eu vou estudar a Bíblia e buscar textos que provem isso. Se você ler e estudar o livro do Apocalipse, você vai ver que existem pessoas que dizem que a igreja será arrebatada no meio da grande tribulação. Sabe o que os caras fazem? Eles vão buscar na Bíblia textos que provem isso. Existem aqueles que dizem que a igreja será arrebatada para gozar o milênio no céu, portanto após a grande tribulação. Eles vão buscar textos que provem isso na Bíblia. Vocês entenderam, irmãos? Por isso que nós colocamos todos usam a forma errada. Amém? Agora, forma certa. Quem usa a forma certa? São poucos. São aqueles que observam os contextos. Por exemplo, o estudo que nós estamos fazendo aqui, irmãos, é o estudo certo das Escrituras. Vocês perceberam que nós observamos. Por que alguém erra? Erra porque não observa isso. Erra porque não observa isso. E por que todos erram? Porque usam aquilo que querem para manipular a massa. Eu já vi as pessoas falarem cada coisa absurda da Bíblia. E quando você vai ver, eles usam um texto bíblico. Quer um exemplo aqui? Se eu chegasse aqui hoje, nós temos aqui o pastor, que é o pastor dessa igreja, o pastor Juscelino, que está ali, né, de olho aqui. Já pensou se eu chegasse aqui e dissesse
dissesse para vocês, irmãos, todos os crentes que morreram estão perdidos. Quem acredita nisso? Quem aqui quer morrer em Cristo? Quem quer morrer em Cristo? Todos nós, né? E se eu disser aqui que todos os crentes que morrem ou que morreram em Cristo estão perdidos, vocês me aceitavam pregar aqui de novo? E se eu mostrar na Bíblia para vocês? Se eu mostrar na Bíblia para vocês? Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 18. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 18. E deixa eu conferir aqui para não... E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Peraí, eu não entendi isso. Está na Bíblia isso, irmãos? Está na Bíblia isso? Repitam para mim, pastor, por favor. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Todo mundo confere. A Bíblia do irmão está errada, tá? A Bíblia dele está errada. Vocês entenderam? O que é usar um texto fora de contexto? Vocês perceberam que se nós não tomarmos cuidado, nós ensinamos as pessoas erradas? Quem agora quer dormir em Cristo? Então, irmãos, quando eu pego um texto isolado, eu corro o risco de tanto errar, quanto fazer as outras pessoas errarem também, ok? Olha a frase aqui embaixo. A Bíblia só é a palavra de Deus ser lida e compreendida da forma correta. Quem já tinha lido esse texto? Todos nós já tínhamos lido esse texto, mas não tinha percebido. Aí chega vou dar nome aqui aos bois. Chega um testemunho de Jeová na tua casa e diz assim: você quer dormir em Cristo? Quer morrer em Cristo? Claro que eu quero. Ó, os que morrem em Cristo estão perdidos. Você quer morrer em Cristo? Irmãos, um crente, pastor, vem desse que nem volta da igreja mais. Porque eles põem na cabeça da pessoa: ó, ensinaram você errado. Você não pode dormir em Cristo. Porque os que dormem em Cristo estão perdidos. E está na Bíblia. O fato de estar na Bíblia não quer dizer que seja verdade. Porque eu preciso entender o que está escrito antes. Marque aí no seu caderno e leia em casa. O capítulo 15 fala da ressurreição de Cristo e da ressurreição dos mortos salvos. E ele diz assim: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Se Cristo não ressuscitou, nós somos os mais miseráveis do mundo. Se Cristo não ressuscitou, nós estamos perdidos. Se Cristo não ressuscitou, não há esperança para nós. E ainda mais, os que dormirem em Cristo estão perdidos. Mas é um versículo fora do contexto. Vocês entenderam? Então, irmãos, observe. Quando alguém citar um versículo e trazer uma informação que você acha que é estranha, lembre-se do estudo de hoje. Leia o contexto. Perceba que nem tudo que se fala está certo. Por isso que eu falei que todas as religiões usam o texto bíblico para provar aquilo que querem, baseando em textos isolados. Amém? Até o momento, tem alguma pergunta que vocês querem fazer dentro daquilo que foi falado, irmãos? Entendendo o futuro. Vamos continuar entendendo o futuro, tá? Existem 4 elementos que devem ser confrontados entre si no estudo da escatologia. Os quais são? Vamos lá. Primeiro, texto e contexto, chamado de predição. A chave para abrir o livro do Apocalipse, tá? Para a compreensão do Apocalipse, precisa seguir suas divisões. Apocalipse 1:19, eu quero que alguém abra para mim, por favor. Apocalipse 1, versículo 19. A chave para entender o livro do Apocalipse é o versículo 19 do primeiro capítulo. Se eu não entender este texto, se este texto aqui não for compreendido, eu não vou compreender o Apocalipse, muito menos as profecias. Então, para entender o Apocalipse, eu preciso usar a chave, porque o livro do Apocalipse não é um livro fechado, existe uma chave. Não é um livro misterioso, não. Ok? Todo mundo entendeu diferente. Como explicar a eternidade? Deus usa uma linguagem comum que eu posso entender. É só uma palhinha, é só um exemplo da grandeza que existe lá. Se nós penetrarmos na eternidade, irmãos, a vida muda.
A partir de amanhã nós vamos começar a prescrutar a eternidade e vai ser uma bênção. Amém? Amém. Pastor Juscelino, enquanto o pastor Juscelino se aproxima, há mais alguma pergunta, irmãos? Agora, uma pergunta: quem aqui gostou e entendeu o estudo? Quem entendeu o estudo e gostou do estudo? Quem aqui vai faltar amanhã?